Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar também o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado e agradecer também as palavras amáveis também do Sr. Presidente no início desta ronda de perguntas. Sr. Ministro, na sua intervenção inicial começou com a questão dos dados agrícolas 2017 e depois referiu que nunca tinha havido tantas medidas de apoio, dado as contingências que aconteceram no ano 2017. Mas, Sr. Ministro, também nunca foi tanta a área ardida num ano como no ano passado e nunca a seca foi tão grave também como aquela que vivemos atualmente. Portanto, é o mínimo que se exige de um governo, é que haja medidas extraordinárias para uma circunstância extraordinária em termos negativos para o setor da agricultura e também no setor da pecuária também. Sr. Ministro, há aqui uma matéria incontornável aqui, e é consensual que tem que haver uma maior consciencialização do cidadão para a necessidade da limpeza dos terrenos e não refutamos essa matéria, mas tem que ser feita de uma forma serena e de uma forma também realista, especialmente tendo em conta quando olhamos para uma certa dicotomia entre o que a população urbana considera como prioridades e aquilo que é a realidade da população rural e dos produtores florestais e dos pequenos agricultores, que nem sempre é compreendido também pela massa urbana. Mas é isso que se pede também do Ministro da Agricultura, é traduzir essas sensibilidades que certamente e que conhece, que o Sr. Ministro conhece, essas sensibilidades do mundo rural para o topo da agenda política e que pudesse, quiçá, evitar que membros do seu próprio governo tivessem prestado declarações que são, no mínimo, simplificadoras da realidade que os agricultores e os outros produtores florestais estão a viver atualmente dentro destas contingências do que foi o ano 2017, seja em termos da limpeza dos terrenos e, por exemplo, salientava aqui a declaração do Ministro da Administração Interna quando disse que a autoridade tributária está a salvar vidas. E eu pergunto se o oposto significa o quê, Sr. Ministro? Portanto, o que é que aconteceu no ano passado sem o e-mail da autoridade tributária e o que é que isto significa se isto não é tratar com ligeireza uma matéria extremamente sensível. Outra matéria também de um membro do seu governo, o próprio Primeiro-Ministro, no debate quinzenal também, em resposta à efetiva falta de meios mecânicos e humanos para proceder ao cumprimento da lei, disse que tinha 2 braços para a limpeza e certamente todos gostamos muito do voluntariado, mas isto também não é uma certa forma também de tratar com ligeireza uma matéria e dizer depois ainda para mais, e dizer para ainda mais que mais vale cortar a mais do que a menos. Isto só salienta, senhores deputados, esta é uma audição ao Ministro, não ao PS, e nesse sentido gostaria de dizer que, conhecendo o Sr. Ministro os constrangimentos de muitos proprietários florestais e produtores agrícolas, que certamente não deve ter ficado agradado com estas ligeirezas. E nesse sentido o PSD pede explicações claras para uma questão, que é, 6 meses depois da publicação de uma nova versão do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, e que foi objeto de consulta pública e que foi discutido aqui na Assembleia da República, o Ministério da Administração Interna alterou, a 14 de fevereiro, os critérios relativos às redes secundárias de gestão de combustíveis e introduz a questão também do que é a noção de jardim, que depois também gostaria de saber o posicionamento também do seu Ministério relativamente à matéria concreta do jardim também. E que são alterados para cumprir num prazo de 1 mês, sem guias de boas práticas também no terreno para ajudar a população e causou algum pânico também a questão do e-mail da autoridade tributária e houve aqui o excesso de cortes que também foi noticiado em várias circunstâncias e até a inexistência própria das empresas para fazer esta limpeza das matas. E depois dos proprietários, onde recai a responsabilidade, é sobre as autarquias e eu gostaria de saber se o Sr. Ministro considera que os municípios continuam a ter meios suficientes através da linha de crédito aprovada no Orçamento do Estado de 2018 e se isto não agudiza ainda mais a asfixia financeira dos autarcas. E
E passando para uma segunda matéria, muito rapidamente, que é a questão da seca, e que é outro caso de desfazamento entre a realidade vivida no mundo agrícola e rural, por um lado, e aquilo que são as predisposições mais urbanas. E temos uma situação de grave crise, de seca, temos 56% em fevereiro do território nacional em seca severa, a terra está árida, as barragens estão vazias, mas não é só por chover uma semana, e nós sabemos que o próprio IPMA já disse que é preciso chover todos os dias de março e abril, para a situação da seca estar resolvida. Portanto, isto não é tratar com ligeireza aqui a matéria, este é um problema mais sistémico, e o Sr. Ministro sabe disso, que necessita também mais medidas para isso. O Sr. Ministro referiu as medidas que já estão no terreno, e nós saudamos, e é importante que realmente hajam derrogações comunitárias, a questão do Programa Nacional de Regadios e a questão da linha de crédito. Mas é preciso ir além, porque nós vimos a realidade que está com os agricultores e o problema que é já para esta campanha agrícola já deste ano. Portanto, está o Governo disponível para agir sobre as necessidades dos agricultores e produtores este ano, através, por exemplo, da aceleração de reembolsos do IVA, através da dispensa temporária também do pagamento de contribuições de segurança social e também através, por exemplo, outra medida possível, através da ajuda à eletricidade utilizada diretamente na atividade agrícola e também a isenção de taxa de recursos hídricos, e não esquecendo também que a parte agrícola só representa 4% das receitas desta taxa. Sr. Ministro, muitas destas medidas já foram implementadas em 2012, aí havia a troika no país, agora já não existe a troika no país e precisamos de medidas urgentes. Portanto, se isto já foi tomado no passado, temos que ir além para apoiar quem está no terreno a sofrer com as consequências da seca severa. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra.